Amém. Queridos, graças a Deus a gente pode estar junto mais uma vez. A gente teve uma notícia muito boa, que provavelmente as igrejas comecem a ter a liberdade de fazer culto presencial e a gente, já a partir do próximo domingo, a gente vai ter essas reuniões presenciais. A partir da sexta-feira, culto de oração, sábado. E eu queria que você, na realidade, se preparasse para isso. Uma oportunidade da gente voltar, ter comunhão, estar mais junto, poder nos ver, isso é muito bom. Amém? Queria colocar diante de Deus esse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos para que Deus pudesse falar conosco. Eu sei assim que muitas vezes em meio a uma pregação como essa, nas entrelinhas ou nas entrefrases, Deus ele vem e ele fala com você. E eu quero que Deus fale com você assim como tem falado comigo. Amém? Pai, nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor, que Tu possa, Senhor amado, se mover de uma forma sobrenatural, ó Pai, que possa haver, Senhor amado, em nosso meio, Deus amado, da Tua presença e da Tua graça, do Teu amor, Deus amado, que a Tua vontade, Pai amado, possa prevalecer, Senhor amado, em nossos corações, na vida de cada um de nós, Pai, que Tu guarde, Senhor amado, a cada um dos Teus filhos, ó Pai, na igreja, Pai, Deus amado, cada um daqueles que tem caminhado, Senhor amado, nós já colocamos de antemão, ó Deus amado, cada necessidade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como igreja, Pai, nós pedimos a Ti, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, toda a equipe de intercessão, ó Pai, que tanto tem orado, que tem, Senhor amado, intercedido, Senhor amado, por causas, ó Deus amado, causas difíceis, mas nós clamamos como igreja, ó Pai, fortaleça cada um deles, ó Pai, verdadeiramente se mova, Senhor amado, na vida de cada um deles, ó Pai, isso que nós Te pedimos, ó Pai, em especial, fortaleça-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, em meio a esses dias, a gente tem visto algumas coisas que têm ficado assim bem normal, né? Pessoas que começam na casa de Deus e de repente elas desistem, né? Pessoas que estão na presença de Deus e parece que fazem corpo mole. Parece que algumas coisas não caminham assim, segundo aquilo que Deus tinha proposto para a vida delas. Eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco sobre isso. A palavra de Deus, ela é muito clara, lá no livro de Lucas 9, versículo 57, onde o texto nos diz algumas coisas muito fora do normal, coisas maravilhosas, coisas lindas. Diz assim, lá em Lucas 9, versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus convis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes a gente é convencido a andar na presença de Deus, porque às vezes fala, Deus vai resolver isso, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas engraçado que Jesus, quando alguém disse que ia segui-lo, Jesus chega para ele e fala assim, olha, eu queria que você entendesse uma coisa. Aquilo que é proposto, eu posso te oferecer, que é o reino, que é a vida eterna. Mas eu não tenho nada de patrimônio, eu não tenho nada de influência aqui da terra que eu possa te favorecer ou que eu possa te dar. Então, não adianta você pensar que você vai andar comigo e tudo vai ficar à tua disposição, vai ser tudo às mil maravilhas, porque não vai ser. E muitas vezes nós entramos na presença de Deus achando que tudo vai ser às mil maravilhas, que tudo vai ser do jeito que a gente quer, e as coisas não funcionam assim. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Era muito comum naquela época, as pessoas, elas tinham aquela coisa de honra aos pais, e muitas vezes o filho só pensava em si, só pensava em contrair uma nova família, ou contrair um matrimônio, ou resolver a sua vida financeira, ou a sua vida
profissional depois que os pais falecessem. E em cima desse prisma, quando Jesus chama, qual foi a resposta? Não, deixa primeiro meu pai morrer, deixa eu sepultar ele, aí eu estou livre para mim andar na tua presença o resto da minha vida, para te servir com integridade, com inteireza. Mas Jesus diz o quê? Não, deixa os mortos sepultarem os mortos. Jesus não estava falando, não, o seu pai faleceu, deixa ele lá largado aí no meio da rua, não falou isso. Ele falou assim, não, deixa o seu pai, deixa a mãe, e me segue, é isso que eu quero. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. E olhar para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está deixando bem clara, que Jesus ele não negocia isso com ninguém. Está dizendo que à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós nos entregamos a Ele, nós temos que ter uma postura, temos que realmente aceitar e entrar naquilo que Ele quer para nós. A gente vê um grupo de pessoas, ou na realidade um grande movimento nos dias de hoje, onde as pessoas elas parecem que precisam ser convencidas, elas precisam ser conquistadas, elas precisam ser paparicadas para que elas possam servir ao Senhor. E quando você olha um texto como esse, Jesus não dá moleza. Jesus ele fala, olha, entenda uma coisa, aquele que pega e coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Eu lembro que a terça-feira no carnaval, terça-feira de carnaval de 1983, eu fui convidado para ir para um grupo de oração, E eu peguei e fui nesse grupo de oração, porque primeiro eu não tinha nada para fazer e estava tranquilo. E eu fui para esse grupo de oração. Quando eu cheguei nesse grupo de oração na quarta-feira, era um grupo caseiro, e as pessoas começaram a falar do reino de Deus. E o texto que estava dizendo, aquele Lucas 15, lá que fala do filho pródigo, e eu tinha, no colégio, tinha ouvido alguma coisa com relação àquilo, e eu achei que eu sabia demais. Eu entrei, perguntei, expliquei, e falei, e atrapalhei a reunião, e todo mundo teve a maior paciência comigo. Eu lembro que havia um irmão que falou assim, olha, esse aí não vai dar para nada. E aí me convidaram para ir para uma reunião no sábado à tarde. Eu fui para essa reunião no sábado à tarde, aí na época era o pastor Paulo que estava pregando, e ele falando sobre Jesus no centro da vida da gente. Quando ele está no centro da vida, ele ordena todas as coisas da nossa vida. Quando ele, na realidade, está fora e o nosso eu está sentado no trono da nossa vida, aí as coisas desorganizam. Querido, essa palavra, tão simples como ela explodiu diante de mim. Ela provocou uma reação em cadeia na minha vida. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu falei assim, eu não vou mais voltar aqui para ouvir esse cara ficar jogando umas na minha cara, não, meu. Eu fiquei enlouquecido. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho e eu falei assim, nunca mais eu vou naquela merda para ouvir nego falar coisas para cima de mim. E naquela hora, debaixo do chuveiro, Deus ele falou comigo claramente. Foi a primeira vez que eu falei contigo. Você vai ou não vai me obedecer? E eu lembro que no meu coração eu respondi para o Senhor, Senhor, eu vou te obedecer. No dia seguinte, era um domingo de louvor, eu fui para esse domingo de louvor, ganhei uma Bíblia lá, irmão, foi tremendo. Eu lembro que foi um mover assim, e de quarta-feira para domingo a minha vida tinha mudado completamente. Agora, eu vejo hoje as pessoas, elas ficam fazendo hora com a cara daquilo que é de Deus. Parece que o Senhor está sendo oferecido numa banquinha de feira. Parece que o Senhor não consegue ser, que nós venhamos o perceber. As pessoas, por qualquer coisinha, elas viram a cara para o Senhor. Por qualquer coisinha, elas embirram, elas saem da igreja. Por qualquer coisinha, elas ficam intrigadas, elas se fecham para aquilo que é de Deus. Só que o texto diz o seguinte, olha, o Filho do Homem não tem onde debruçar. O Filho do Homem não tem nenhum tipo de regalia. Se você vier me seguir, eu não estou te oferecendo regalia. Jesus não ofereceu nenhuma regalia para ninguém, mas Jesus ofereceu a vida eterna.
né? A grande verdade é que quando nós entendemos quem é o Senhor Jesus, isso gera em nós, sabe, uma explosão louca, porque essa presença de Deus, ela mostra que você é um pecador, que ela mostra que você não merece, e você realmente entende que é Ele que tem toda a autoridade, e você se submete a Ele. Mas o que a gente vê hoje não é bem assim. As pessoas estão mais dispostas a satisfazerem a sua vontade, as pessoas estão mais dispostas, sabe, a ser paparicada, sabe, a ser tratada. Olha, coitadinho, cuidado que não fale isso com o irmão, porque ele pode desviar. Mas quando Jesus estava ministrando, ele não fazia assim, porque as pessoas que o conheciam, elas não viravam as costas de qualquer forma. Elas não andavam à mercê de qualquer circunstância, à mercê de qualquer conversa, mas elas sabiam quem as tinham chamado. Eu queria que você entendesse comigo um texto que é muito forte lá no livro de Reis, né? 1 Reis 19, diz uma coisa muito interessante com relação à conversão. Né? Às vezes as pessoas falam assim: pastor, mas na sua época era uma outra época. Querido, não era outra época não, ué. Jesus é o mesmo. O problema não era a questão da época, o problema é a questão de coração, é de como você consegue enxergar o chamado de Jesus, porque ele não ficou paparicando ninguém. Quando Jesus chama Paulo, ele fala: olha, importa para ele saber o valor de sofrer e sofrer pelo meu nome. Jesus não falou porque, olha, eu quero que ele veja os milagres, que ele fique abismado com o poder que eu vou derramar sobre ele. Não, irmão. Jesus enfatizou para ele a necessidade que ele teria. Sabe, é muito forte isso. Nós precisamos abrir o nosso coração e falar: Deus, eu te quero. Né? Eu lembro que tinha um irmãozinho lá numa cidade aqui perto, que ele dizia assim: irmão, Jesus te ama porque te ama. Querido, é a maior verdade da face da terra. Ele te ama porque te ama, e você precisa amá-lo porque você o ama. Você precisa querer porque você o quer. Quando Jesus vem sobre nós, ele vem e faz um estardalhaço. Quando ele se revela e nós abrimos o nosso coração, nós nos entregamos para ele e paramos de frescura. Não precisa pagamento, não precisa ter nada em troca. Por quê? Porque nós somos abalados pelo Senhor. O seu amor, na realidade, nos constrange. O seu amor nos resgatou. O seu perdão, a sua graça, sabe, o seu Espírito, ele gera em nós consciência do pecado. E quando nós temos consciência que nós somos pecadores e Ele é santo, nós nos colocamos no nosso lugar. Mas infelizmente parece que tem irmão que quer ensinar para Deus o que ele tem que fazer. Tem pessoas que querem estabelecer as regras para o Senhor. Sabe, quando a gente se converteu, irmão, olha, era uma dificuldade, né? Era uma dificuldade em bênção, porque eu só andava de ônibus. Mas graças a Deus, Deus me deu um emprego que eu podia andar de ônibus sem pagar passagem. Olha que moleza. Para quem não tem, e olha, a gente se deslocava e fazia e refazia, e ninguém estava morrendo por causa disso. Mas hoje a gente vê as pessoas, qualquer coisinha, estão virando as costas, estão olhando para trás, tira o foco daquilo que é de Deus. Parece que o reino de Deus, ele tem sido banalizado, e a grande verdade é que o reino de Deus, ele é o reino de Deus. O Senhor, ele tem toda a palavra, tem todo o poder, ele tem toda a primazia. A pessoa chega na igreja, ou não, eu quero servir a Deus com santidade, eu quero ter um namoro santo. A primeira oportunidade de se relacionar, entra no namoro na carne. Entra no namoro na carne. A pessoa chega na presença de Deus e chega com aquele coração: não, quero obedecer o Senhor, começa a ofertar, começa a dizimar. Quando começa a ganhar melhor, vira as costas para Deus, olha para trás e volta. Sabe, essa coisa de olhar para trás, quando nós olhamos para trás, tira o foco daquilo que nós temos, de onde nós temos que chegar. Nós tira o foco de onde Deus quer que a gente, sabe, almeje, não somente almeje, onde a gente possa, pela fé, atingir. E Deus tem um projeto para você, tem um projeto para mim. Agora, o problema é olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Será que só foi o fato simples de ter dado uma olhada para trás? Não, foi porque ela começou a contemplar as coisas que estavam ficando.
Ela começou a entender, ela começou a perceber que para ela aquilo que estava lá atrás era mais importante do que aquilo que estava lá na frente. O povo, quando saiu do deserto, para o deserto, saiu da escravidão, a maioria daquele povo não conseguiu entender que o que estava lá atrás era para ficar lá atrás. Era para ser sepultado e esquecido. Eles não conseguiram entender o valor das coisas que estão diante, daquilo que Deus tem nos prometido, daquilo que Deus tem preparado para nós. Eles não conseguiram entender isso. E daquela geração, somente 2 homens entraram na presença de Deus, Josué e Calebe. Na presença de Deus, não chegaram no lugar onde era a promessa. Muitas vezes nós perdemos a promessa porque nós vamos olhar para trás. A gente olha para o lado e nós começamos a naufragar, começamos a afundar como Pedro afundou, porque tiramos o nosso foco daquilo que é de Deus. Mas a palavra diz, aquele que bota a mão no arado não deve olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai perder o rumo do arado, você vai perder a direção do arado, você vai perder o foco daquilo que lhe é proposto. O arado, ele era algo que podia ser feito de várias formas. Podia ser feito com um galho de madeira, que o propósito era o quê? É quebrar e era trabalhar aquela terra. Né? Tinha o animal da frente, alguns tinham o animal da frente que puxava aquele arado. Aquele animal, ele obedecia, sabe, à liberdade daquele que estava tomando conta do arado. O arado, na realidade, é uma peça de ferro naquela época que ele ia cortando a terra. Muitas vezes, quando aquilo cegava, só havia um lugar que era com os filisteus para amolar aquilo. Biblicamente, você procura na Bíblia, está escrito. Porque os filisteus tirou todos os ferreiros lá do meio de Israel, porque eles temiam que ele fizesse espada. O problema não era o arado, eram as espadas. Então, quando esse arado, essa parte, essa haste de ferro está lá, está amoladinha, ela vai cortando a terra. Mas há uma força propulsora, uma força que na realidade puxa o arado. Quando nós estamos com a mão no arado, quando nós estamos com a mão naquilo que é de Deus, essa força que havia nos animais, mas quando nós estamos nesse propósito, é Deus que te faz caminhar, é Deus que te faz caminhar, é Deus que te faz andar, é Deus que te faz prosperar, é Ele que te leva adiante. Agora, nós temos que ter um posicionamento, querido. Nós precisamos ter um posicionamento. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é para mocinha. O reino de Deus não é para mocinha. O reino de Deus não é para covarde. O reino de Deus é para quem realmente quer, quem consegue discernir tudo aquilo que Deus tem proposto. Essa é a grande verdade. Nós temos uma igreja muito grande no Brasil, mas olha o tanto de desviado. Por que tem tanta gente desviada? Porque ficou olhando para trás. Porque tirou o foco do propósito de Deus. Porque começou, sabe, a negociar as coisas. E no reino de Deus, irmão, as coisas são imediatas. Elas são rápidas. É óbvio que cada um tem uma reação, cada um tem uma maneira de reagir. Mas o milagre de Deus, ele é poderoso. É só você se soltar. Já no livro de Reis, diz assim, Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse... Você percebe que não há essa frescura que hoje em dia há? Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E começaram então a se dispor e a seguir a Elias e o servia. Querido, olha só, olha o chamado desse homem. Olha o chamado, não, deixa, eu só vou avisar meu pai e minha mãe. E o homem de Deus não pode ir.
Eu estou te esperando. Você sabe o que Deus te propõe. Sabe, querido, quando nós entendemos o propósito de Deus, nós entendemos que aquilo que Deus nos propõe está acima de qualquer coisa. Sabe o que esse homem fez? Ele voltou, avisou a parentela, ele pegou aqueles bois, fez uma churrascada, irmão. Fez uma churrascada. Ele estava com 12 pareias de boi, provavelmente eram 24. Você imagina o churrascão que esse cara fez, né? Ele, na realidade, falou o seguinte: olha, eu não volto mais. Ele falou o seguinte: olha, não vou deixar nada para que eu possa olhar para trás. Eu não vou deixar herança, não vou deixar nada, porque a minha herança, ela é proposta agora. A minha herança, ela vem do futuro, a minha herança vem daquilo que Deus me propôs. Foi lá, fez um churrascão. O problema, muitas vezes, da nossa vida é que nós, sabe, a gente não consegue entender isso. Esse homem de Deus, ele falou assim: não, vai lá e avisa a galera lá. Jesus não deu essa trela, não. Jesus falou assim: não, eu quero é agora ou nunca. É agora ou nunca. Querido, as nossas decisões de agora, elas vão preparar o nosso futuro em Deus. Elas vão preparar aquilo que Deus tem proposto para nós. É à medida que nós reagimos agora, é à medida que Deus vai mover no futuro. Agora, o problema é que as pessoas hoje são chamadas por Deus, fica: ah não, pastor, eu vou ter que fazer isso. Ah não, pastor, eu vou ter que fazer aquilo. Ah não, pastor, eu não tenho tempo. Irmão, que é isso? Que é isso? Quem é essa pessoa que não tem tempo para ouvir uma palavra? Quem é essa pessoa que não tem tempo para gastar minutos na presença de Deus? Quem é essa pessoa? Eu te digo quem é. Quem não conheceu Jesus. Quem não se converteu. Porque quando você conhece Jesus e você se converte, a sua natureza, ela vai mudar. A sua maneira de pensar, ela muda. A sua maneira de reagir com relação àquilo que é de Deus, ela muda. A sua escala de valores diante de Deus, ela vai mudar. E você vai deixar de ser um qualquer. Quantas meninas vêm para a igreja e não dão trabalho nenhum para Satanás. Não dão trabalho nenhum para Satanás. Satanás olha assim e fala: ó, pode deixar tranquilo que isso aí não está me preocupando. Isso aí não está me preocupando. Sabe, querido, Deus, na realidade, Ele quer te levar a avançar. Te levar a avançar. Te levar a avançar. Esse arado, à medida que esse arado vai cortando a terra, sabe, ele vai preparando o solo para a semente. É à medida que nós estamos com a mão no arado, na presença de Deus, Ele vai realmente removendo tudo aquilo que é carnal da nossa vida. Ele vai começando a nos mostrar aí, a revelar uma escala de valor nova. Nós começamos a discernir a importância do reino de Deus. Nós começamos a ser atraídos por Ele. É isso que Deus quer que você faça. Se deixe ser atraído por Deus, se lance na presença do Senhor, deixa que Ele mova na tua vida. Ou você quer ser um crentinho de meia tigela, que quando morrer, ao invés de ir para os céus, ir para a presença de Satanás, viver no inferno. É você que toma essa decisão. Quando a gente começa a olhar para muitas coisas, e o diabo faz tudo para atrair a nossa atenção. É uma mulher aqui, é um homem ali. É óbvio que ele lança mulheres para atrair os homens. Lança os homens para atrair as mulheres. É uma proposta aqui, é outra proposta ali. Muitas vezes o diabo, ele lança no teu coração soberba: não, você pode mais, você merece mais, você foi quem fez mais. Ele lança um monte de coisa para fazer você tirar o foco da presença do Senhor. Mas à medida, querido, que você ouve Deus falar, à medida que você começa a caminhar com o Senhor, as coisas começam a mudar. As coisas começam, sabe, a ter um novo sentido na tua vida. Sabe, aquele que andava debaixo do pecado já não anda mais debaixo do domínio do pecado. Aquele que andava debaixo dos vícios já não vai mais andar debaixo dos vícios.
E você não vai encontrar tanta dificuldade para que isso aconteça. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele se move dentro de você. A presença de Deus, ela gera em você, sabe, um abuso. Ela te gera em você um nojo por aquilo que na realidade enoja o Senhor. Ela começa a pegar a tua maneira de ver, a sua maneira de gostar, a sua maneira de sentir, e ela começa a fazer com que essa maneira de sentir, de gostar, de querer, ela se torne uma maneira de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele começa a agir dentro de você. Ele começa a provocar uma transformação dentro da sua vida. Agora, o reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é uma proposta que você não vai ter dificuldade ou não vai ter facilidade. Não vai ter. O reino de Deus é muito tudo ou nada. O reino de Deus é sim, sim, não, não. O reino de Deus é um chamado onde Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Mas se você não se comprometeu com Deus, mesmo você estando dentro da igreja, e aí? E aí? Porque você sabe quem você é no Senhor. Você imagina comigo um rapaz dentro da igreja, vamos supor que ele participe do louvor, aqui é uma bênção. Ele pode cantar que as pessoas choram, mas lá fora ele anda ou em prostituição, ou ele anda em adultério. E aí, querido, o que você acha que vai acontecer? Através de muitas vezes das atitudes deles aqui dentro, talvez muita gente se converta, muita gente seja abençoada, mas quando chegar no dia dele, ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele não conheceu o Senhor, porque ele teve uma vida de, na realidade, está olhando, sabe, para trás, não está olhando para o arado, não está olhando para aquele que o leva a caminhar, o leva a avançar. E é essa transformação que esse Espírito de Deus, ele começa a gerar dentro de nós. Lá no livro de Filipenses, é muito interessante, Filipenses 3:12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Ou seja, sabe, o autor, ele diz que ele se esquece daquilo que passou. Ele larga para trás. Ele não fica olhando para trás, mas ele prossegue rumo àquilo que Deus propõe, aquilo que, sabe, que vem do alto. O autor diz, olha, eu não alcancei ainda, mas eu vou alcançar, mas eu prossigo para aquilo que Deus tem proposto para mim. E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que aconteceu no passado. Muitas vezes nós ficamos presos a uma palavra do inferno que alguém lançou sobre nós. Nós ficamos presos debaixo de uma maldição que alguém trouxe sobre nós. Quantas pessoas, porque foram violentadas sentimentalmente, fisicamente, ou seja lá de que forma foi, ela foi violentada, ela fica presa naquela violência e ela não consegue entender que Jesus é aquele que a chamou para um propósito maior, um propósito acima de toda aquela violência e que ela não pode mais olhar para trás. Não pode mais olhar para trás. Quantos rapazes passam pela mesma situação e não conseguem entender que Jesus chama para algo maior, algo superior, e não deve ficar olhando para trás. O povo de Deus experimentou milagres sem tamanho, querido. Irmão, aquelas 10 pragas, sabe, foram terríveis. Foram terríveis, foram de deixar o povo boquiaberto. Eles viram a mão do Senhor. Eles viram que Deus não poupou nem o filho de Faraó. A autoridade máxima, Deus não poupou porque desobedeceu. Eles viram o mar se abrir, eles viram, sabe, a água jorrar da rocha. Eles viram, sabe, cordonizes, eles viram, irmão, eles viram cair do céu como que uma névoa, que se formava uma torta de mel, sabor, como se fosse uma torta sabor. Irmão, eles viram coisas que talvez ninguém tenha visto. Mas eles não conseguiram entender que eles não deveriam ficar olhando lá para trás. Ah, mas lá no Egito nós tínhamos as cebolas. Lá no Egito a gente tinha isso. A gente não passava esse problema. Sabe, querido, o Senhor, Ele chama cada um de nós para tomarmos uma postura, tomarmos uma atitude de homens e de mulheres de Deus e falar: Senhor, eu te quero. Senhor, eu te amo.
Independente se as coisas vão ficar horríveis para mim, ou se não vão ficar horríveis, não interessa, isso não vai fazer diferença, eu quero estar contigo. É isso que nós precisamos chegar, é essa conclusão que nós precisamos alcançar. Uma das coisas lá em casa que eu achei sempre muito forte, a Cláudia sempre falava, olha, eu oro, falava para os meninos, sempre falou para eles, eu oro para que Deus preserve a vida de vocês, para que Deus realmente leve vocês no caminho do Senhor. E se for para que vocês se afastem daquilo que é de Deus, eu prefiro que Deus os leve. Ou seja, ela foi bem clara, sabe, na tomada de decisão que ela teve. Sabe, nós precisamos entender que diante daquilo que é proposto, nós temos que assumir uma posição diante de Deus. Nós temos que tomar uma posição falando, Senhor, eu te quero acima de qualquer coisa. Agora hoje as pessoas, elas fazem mercado daquilo que é de Deus, mercado de bênção, elas estão barganhando diante de Deus, elas não querem mais servir por amor. Não querem mais servir por amor. Eu lembro que quando eu me converti, querido, sabe qual era o meu chamado? E qual é o meu chamado? Servir, só servir. Era trabalhar, era estar junto, era aprender, né? Aquele que se converte, ele tem prazer em ouvir a palavra. Sabe, a palavra fala com ele, a palavra o atrai. Sabe, o desejo de fazer a vontade de Deus o atrai. Mas a gente tem visto tantas coisas mudarem. Tantas coisas mudarem, as pessoas, elas misturam o santo com o profano. Elas estão na presença de Deus e querem misturar as coisas de Deus com aquilo que é profano. Elas querem andar na presença de Deus, ser abençoada por Deus e querem se envolver com aquilo que Deus não aceita. Não há compatibilidade entre luz e treva, a palavra toda ela diz isso. A pessoa quer andar naquilo que é de Deus, quer receber o maná do Senhor, mas ela quer andar com aquilo que é dos filisteus ou aquilo que o mundo oferece. Querido, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Quantas pessoas se afastaram do reino de Deus? Quantas pessoas que a gente olhava e falava assim, não amo o Senhor, ele estava buscando o Senhor, mas de repente olhou para trás, de repente foi tragado pelo mundo. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o seu estado é pior, muito pior, porque aonde havia um demônio, ele vai trazer 7 e o seu estado é terrível. Agora, por que isso acontece? Porque há uma necessidade de entrega, há uma necessidade de focar em Cristo Jesus. Paulo, ele sabia muito bem disso. Paulo sabia muito bem disso. A palavra ela é muito forte, ela diz assim, por acaso, porventura vos faltou alguma coisa? Porventura vos faltou alguma coisa? Aquilo que é necessário para vocês eu não tenho dado? Aquilo que foi necessário para Jesus vencer o maior inimigo não foi dado para ele? Sabe, o Senhor, ele tem nos chamado para tomar a posição diante daquilo que é proposto. Muitas vezes nós negociamos. Muitas vezes, eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado, eu estou sentindo assim, um mal-estar. A gente negocia muito facilmente isso, né? Muitas vezes a gente entra numa demanda que não é uma demanda do Senhor. Muitas vezes a gente tem práticas que são práticas, não é nem do mundo, porque tem gente do mundo que tem uma maneira de agir muito melhor do que muito crente. Muito crente. Agora, por que tudo isso acontece? Porque na realidade falta esse relacionamento com Deus. Falta, sabe, essa coisa de você entender o que a palavra está falando para você. Falta, sabe, essa coisa de você entender que Jesus, ele não está barganhando, ele está te oferecendo o reino de Deus, irmão. Ele está te oferecendo o reino de Deus e aquilo que ele tem para você é lá no céu. É lá no céu. Não pensa que ele vai pegar e ficar te dando um monte de coisa, querido. Isso muitas vezes nós acabamos tendo, mas o propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus é vida eterna. O propósito de Deus é você se arrepender, verdadeiramente andar em santidade e entrar naquilo que Ele tem para você. Esse é o propósito dele. Ouvindo, assim que eu tomei a decisão de pregar sobre esse assunto, né? Porque eu vejo muitas pessoas, sabe, uma moleza.
uma moleza para servir a Deus, uma frescuraiada para servir a Deus, que eu não consigo entender isso. Você vê que a pessoa se convertia, abandonava tudo, irmão. Abandonava tudo. Né? Você vê Pedro abandonando lá os barcos. Ele não afundou o barco, depois o barco estava lá. Mas você vê o homem de Deus, o que ele fez? Fez uma churrascada com os bois, não ficou os bois lá, não teve plano B. O problema nosso é que a gente tem problema, porque sempre nós temos o plano B. Ah não, Senhor, se tiver problema, aí o plano B, esse vai me salvar. Mas quando você pega no arado, você entende que Jesus é uma proposta, Jesus é a sua vida, Ele é aquele que te chamou, você esquece tudo, não precisa de plano B. O único plano que você tem que ter na sua vida é Jesus. E eu ouvindo esse pastor, que eu gosto muito, eu amo muito ele, né? E ele dizendo assim, querido, a Bíblia fala que se você sabe abrir mão, se você, aquilo que você entregar ou aquilo que você perder pelo reino de Deus, você vai ganhar nesse mundo 100 vezes mais. 100 vezes mais. Isso é uma verdade. Agora o problema é que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos discernir o que está falando no versículo. E ele falou, olha, quantas coisas eu já entreguei. Já entreguei muitas coisas, já entreguei casa, carro, né? E querido, eu não tenho 100 carros agora, eu não tenho 100 casas. Mas eu tenho proposta, qualquer lugar no litoral brasileiro, qualquer lugar que eu queira ir, tem um irmão para falar assim, olha, se quiser vir passar uma temporada, eu tenho uma casa na beira da praia para você. Ou seja, ele não tem, mas está à disposição dele. Por quê? Porque é promessa, porque é a palavra de Deus. Mas aí no versículo tem algo muito intrigante, porque fala que você vai receber mais, mas com dificuldade, com luta. O reino de Deus, na realidade, ele é algo sobrenatural. Mas haverão as lutas, haverão as dificuldades. Jesus, ele é o maior vencedor. Ele é aquele que é o pai da vitória. Mas ele mesmo foi traído. Ele foi traído. Ele foi em muitas situações, ele foi injustiçado. Então, querido, a injustiça, a traição não é motivo para você virar as costas para o reino de Deus. Pelo contrário, você já devia saber que o Senhor te chamou. Você já devia saber que você podia ser traído, que você podia ser injustiçado, podiam falar mal de você. Mas o seu problema não deve ser esse, o seu problema é foco. O seu problema é continuar no arado. Quando nós estamos no arado, nós vamos chegar ao nosso propósito, nós vamos chegar naquilo que Deus tem realmente preparado para nós. E é isso que Ele quer para você, que você seja vitorioso. Sabe, esses dias eu estive no cemitério e o cemitério me trouxe algumas lembranças e eu fui estudar algumas coisas. Eu vi que em muitos casos, né, as pessoas morrem, às vezes passam 3 meses, e não são sepultadas. Às vezes são sepultadas, mas vão lá no túmulo e tiram a pessoa e traz para dentro de casa. Então, a cultura é uma maluquice sem tamanho. E no cemitério é um lugar onde muitos homens que deveriam ser verdadeiramente fantásticos se tornam homens medíocres. E estão lá por quê? Porque não obedeceram a Deus. Lá no cemitério tem um monte de história de injustiça, tem um monte de histórias, sabe, que não foram bem contadas. Mas um dia, diante de Deus, isso vai vir à tona. Isso vai vir à tona. Vai vir à tona quem continuou seguro no seu arado, que não olhou para trás. Vai vir à tona quem olhou para trás e ninguém nunca soube que você olhou para trás. Vai vir à tona aquelas pessoas que choraram por causa da injustiça. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai vir e vai enxugar todas as lágrimas. Ou seja, o Senhor é aquele que nos chama para o grande dia. Ele nos chama para o dia da sua volta. Ele chama para o dia da salvação. Ele chama a gente para o dia, sabe, onde Ele vai descer. Ele vai cortar todos os céus, nuvem e tudo, e vai estar diante de nós.
E a Bíblia diz que todo olho verá. Querido, olha, imagina uma loucura dessa. Todo olho verá, todo olho verá. Sabe, todos aqueles homens que manteram a sua mão, manteram-se fiéis diante do Senhor, que optaram pela graça, que optaram por caminhar com Jesus, todo olho vai ver. Todo olho vai ver o que vai acontecer. Pessoas que você achava que eram top. Isso aqui, eu tenho até CD dessa pessoa. Não, eu tenho um cartaz dentro do meu quarto. Isso aqui foi o maior popstar que eu já conheci. Nesse dia vai vir à tona. E ele, sim, ele vai olhar aqueles que foram humilhados, mas estavam na presença do Senhor, não largaram o arado. Ele vai olhar. O próprio Hitler vai ser obrigado a estar diante do Senhor, e ele vai ser obrigado a ver aquelas criancinhas que ninguém dava nada, elas serem glorificadas pelo reino de Deus, porque não arredaram a mão do arado, permaneceram fiéis. Todos aqueles que perderam a sua vida porque não aceitaram lançar fora a mão do arado, mas permaneceram com a mão no arado, permaneceram no propósito, porque conheceram Cristo Jesus. Conheceram a graça de Deus. Quando você conhece esse que nos chamou, nós não vamos olhar para trás como a mulher de Ló, nós não vamos achar que por causa de algumas dificuldades nós somos rejeitados. Não, querido, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, diante da circunstância que tiverem que ser feita. Nós vamos fazer porque nós temos dentro de nós um fogo que arde, um fogo que nos leva, um fogo que não nos permite desistir, um fogo que nos atrai à presença de Deus. Nós temos dentro de nós a essência da vida, que é o Espírito Santo que conduz. E é isso, querido, que Deus quer. Agora eu te pergunto, qual é a essência que tem dentro de você? Quando você, qualquer coisinha, você vira as costas para o Senhor. Qualquer coisinha você se envolve com o pecado. Qualquer coisinha você está falando mal. Qualquer coisinha você não consegue honrar. Qualquer coisinha você se vira contra aquilo que Deus propõe para você. Qualquer coisinha você desanima. Que fogo é esse que está dentro de você? Como crerão se não há quem pregue? A Bíblia deixa clara que, sabe, a terra, ela aguarda a manifestação dos homens, dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que pegaram no arado e não olharam para trás. Ah, pastor, mas tem dificuldade. Querido, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema na vida, querido. Os maiores pastores das maiores igrejas, eles têm problema, eles têm problema. Não pense que virou o céu, não virou o céu, porque o céu não é aqui. Jesus deixa bem claro que o céu não é aqui, mas você pode começar a viver o céu aqui, querido. Pode começar a ter atitudes de lá aqui. Você já pode ser fiel, pode ser um rompedor aqui, porque você está lá. Você está vendo lá, você está se baseando lá, você está focando lá, e aí você começa a viver aqui. Ou seja, a vida não é para viver fracasso, viver derrota, não. Dificuldade tem, aflições tem, problemas tem. Mas você precisa viver como vitorioso, querido. Você precisa se encher dessa presença de Deus e falar: Deus, eu posso fazer mais. Senhor, eu quero fazer mais. Senhor, eu quero me entregar mais. Senhor, eu quero ter mais de Ti. Senhor, eu quero ler, eu quero compreender, eu quero que essa palavra desate diante de mim. Eu quero ter entendimento daquilo que Tu queres que eu entenda. Senhor, se teu coração quer que eu me cale, eu calo. Se o teu coração quer que eu fale, eu falo. Se o teu coração quer que eu levante, eu levanto. Se quer que eu me prostro. Mas o meu prazer é a tua vontade. Quantas pessoas eu já vi que se converteram de verdade, querido. Não é negócio de frescura, ficar com palhaçada, não. Se converteram de verdade. Eu já vi cara que andava com metralhadora. Congregou com a gente, andava com metralhadora numa capanguinha. Né? Não posso nem falar mais. Mas quando esse cara se converteu de verdade. Se tornou um homem de confiança, um homem de Deus mesmo. Porque conversão traz santidade. Não traz essas marmotas de gente vagabundo que tem por aí. Que faz o que quer, que age como se o Senhor não existisse. Que estão diante da verdade como se a verdade fosse uma mentira. Por quê? Estão olhando para trás, olhando para o lado,
tem outros tipos de interesse. Mas quando esse Espírito de Deus se manifesta dentro de você, ele produz em você uma transformação, ele produz em você essa metanoia que todo mundo diz, sabe, essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade, ele produz isso em você, porque ele é Deus, porque ele é Deus. Sabe, Zaqueu, coisa linda, irmão, aquele tampinha, cara chato pra caramba, todo mundo queria, se fosse perguntar para quem estava ali, o que vocês querem que aconteça com o Zaqueu? Quero que ele caia de cima da árvore e quebre o pescoço, esse cobrador de imposto, desgraçado, injusto, ladrão. Mas Jesus não fez isso com ele, Jesus falou assim, ei, você hoje quer no churrasco lá em casa, comigo, uma galinhada? O que Zaqueu fez? Caraca, velho, olha que esse cara, ele é diferente mesmo. E ele foi. Sabe, quando ele começa na presença do Senhor Jesus, engraçado que ele não pegou um sermão, Jesus falou, você roubou, você fez isso, aquilo, outro, não, mas só aquela presença, ou só aquele ambiente, ou só aquela percepção do santo, só aquele entendimento do santo, só aquela presença do Espírito Santo ali, gerou no coração de Zaqueu, não. Todo mundo que eu roubei, eu vou pegar e vou ressarcir. E não vou ressarcir só o que eu peguei, eu vou dar muito mais, eu vou ressarcir, eu vou pagar o juro, eu vou recompensar, eu vou compensar tudo que eu provoquei, porque a presença de Deus, ela não gera em nós olhar para trás, ela não gera em nós colocar o foco nas coisas, mas a presença de Deus, ela nos atrai para aquilo que é santo. A presença de Deus gera em nós atitude, porque nós começamos a ter prazer mais não no pecado, ter prazer mais não em passar a perna nos outros, em sermos o mais bonitinho ou o mais sábio, mas a presença de Deus gera em nosso coração um desejo de agradar ao Senhor, mesmo que agradar ao Senhor desagrade a nossa carne, a presença de Deus gera em nosso coração esse chamamento para a santidade, esse chamamento para a mudança de vida. Jesus estava sempre animado, querido, sempre animado. Estava sempre disposto. Não, pode deixar esses meninos vir. Não, por que está acontecendo? Não vai dispensar a multidão. Vamos resolver o problema. Jesus estava dormindo tarde, estava orando. Os discípulos, que eram os malhados na época, não aguentavam o pique de Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus era com ele. O Espírito de Deus deve ser conosco, irmão. Que moleza do inferno é essa? Que desânimo desgraçado é esse? De onde vem isso? Não vem de Deus, não vem de Deus. Não vem de Deus, porque o Espírito de Deus, ele gera em você ânimo, ele gera longanimidade, ele gera, sabe, visão, claro. O Espírito de Deus abre o seu entendimento para aquilo que é da sua palavra. Quando o homem de Deus chama, ele fala, não, vai lá, pode ir lá, vai despedir da sua família, vai dizer que você foi chamado por Deus. Você sabe o que aconteceu com você. Sabe, é muito interessante quando o homem de Deus diz isso. Você sabe o que aconteceu com você. Você sabe o que eu te fiz. Sabe, querido, muitas pessoas não conseguem deixar suas juntas de boi, não conseguem deixar um monte de coisa para trás, porque não conseguiram ainda discernir aquilo que foi proposto, aquilo que foi feito nas suas vidas. Porque quando você entende, querido, tudo que é valor desse mundo, tudo que é valor desse mundo começa a perder o valor para você. Agora, tudo que é valor do reino de Deus começa a ter valor para você, porque você começa a entender, não, sabe, Deus me chamou para algo sobrenatural, eu não consegui ver isso onde eu andei, mas isso que Deus me propõe é algo fantástico, é algo que transforma, é algo que resgata, é algo que consola, é algo que me motiva, é algo que não tem nesse mundo, mas é algo que vem de outro lugar, é algo que vem do trono de Deus. Aí você é motivado por isso, irmão. Você é motivado por isso. Agora o problema é olhar para trás, é ficar olhando para a dificuldade. Querido, todo mundo tem dificuldade. Todas as igrejas grandes tiveram dificuldade grande, porque à medida que você cresce, é a medida das dificuldades. A igreja é grande, a dificuldade, o ataque é grande. Quanto mais você consegue visibilidade, maior é o ataque sobre você, maior são as críticas.
Quanto maior é o nível intelectual da igreja, maior são as críticas, maior são as cobranças. Então entenda uma coisa, querido, que no reino de Deus nós vamos ser cobrados. Mas uma coisa nós precisamos entender: maior é aquele que nos chamou, sabe, maior é aquele que está sobre nós, maior é o braço forte do Senhor para a gente romper e encher de ânimo. Porque o Espírito de Deus, ele se move em nós. Ele se move em nós e coloca a palavra nos nossos lábios, coloca entendimento, coloca conhecimento sobre nós, para que a obra de Deus seja feita. Então, querido, é hora de parar de olhar para trás, é hora de ficar buscando as coisas lá atrás. Larga os planos B para lá, larga os planos C para lá. Tem gente que tem a plano até X. Tanto plano ruim, tanta coisa ruim que fica carregando, vem para o reino de Deus e fica carregando. Não consegue se relacionar com o Senhor como um pai, porque não teve um pai, porque muitas vezes o pai não protegeu como deveria proteger, muitas vezes o pai foi aquele que te defraudou, e você pensa que o Senhor é capaz de fazer isso, porque você não o conhece. Mas à medida que você conhece o Senhor, você entende. Não, Ele me ama, Ele me quer, Ele me valoriza do jeito que eu sou. Ele não me trata como um qualquer, mas Ele me chama de filho. Ele se entregou por mim, Ele me ama. Aí as coisas começam a mudar de figura. Jesus começa a não ser somente um nível de conhecimento, mas ele começa a ser, sabe, a razão da tua vida. Esse chamamento começa a ser a razão da tua vida, e essa razão da tua vida começa a mudar a maneira de pensar, a maneira de achar, a maneira de desejar. Começa a mostrar para você o que verdadeiramente tem valor, aquilo que tem valor eterno. Aquilo que é eterno, é isso que Deus quer para você. Quantos relacionamentos, todo mundo sabe que vai acabar há pouco tempo. Quantas pessoas que se envolvem com marginais, com ladrões, com traficantes. E isso tem fim, querido, isso tem data marcada para acabar, tem prazo de validade. Mas o reino de Deus, ele é eterno. Sabe, a proposta de Deus é eterna para você, querido. Quando você entende essa escala de valor, você começa a entender que esse chamamento é o maior chamamento que alguém pode ter feito para você. E esse alguém que fez o maior chamamento é porque é a altura do seu chamamento, porque Ele é o Senhor e Ele quer se mover através de você. É tempo de parar de frescura. É tempo de parar de ficar marcando passo para Deus. É tempo de correr rumo ao Senhor como a corça. Ela corre rumo às águas. Ela busca as águas porque ela sabe que as águas é lugar de proteção para ela. Porque ela exala um cheiro e atrai os leões, os leopardos do inimigo. E ela sabe que aquele lugar é o lugar dela. E você precisa entender isso, que esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. No centro da vontade de Deus, no colo de Deus. Eu gosto muito de João porque ele era audacioso, porque ele era realmente alguém na prática, bem confiante. Ele, quando se refere a si mesmo, ele diz que é o discípulo amado do Senhor. Eu já vi pregador falar, mas que cara arrogante foi ele que disse que era amado, querido. Era porque ele sabia que ele era amado do Senhor. É porque ele sabia que ele podia deitar no ombro de Jesus. Ele tinha essa intimidade, ele sabia o que esperar. Sabe, Deus, Ele quer que você entenda aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer te dar, aquilo que Ele te propõe. Entra nesse tempo de Deus, entra, sabe, nesse foco de Deus. Sabe, coloca esse arado, bota força, bota energia, bota a sua vida nesse arado, para que essa terra seja arada, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. É isso que Deus quer para você, querido. Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar. Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes, para a gente poder orar um pouco. Para a gente poder orar um pouco. Pai, nessa hora, Senhor, quantas vezes, Senhor amado, nós nos esquecemos, ó Deus, da mulher de Ló. Quantas vezes, Pai, nós esquecemos, ó Pai,
de Elias e Eliseu, o chamamento deles, Pai. Quantas vezes, Pai, nós queremos tomar um outro rumo, como Jonas tomou. Quantas vezes, ó Pai, como lá em Gálatas diz, Senhor 5:1, nós queremos voltar para ficar debaixo do jugo que era sobre nós. Pai, nós clamamos nesse momento, Senhor. Se move no nosso coração, Pai. Ó Deus amado, naquelas áreas, Pai, que nós precisamos retroceder, Deus, nós clamamos em nome de Jesus que Tu nos faça retroceder. Ó Deus amado, nos momentos que nós perdemos os nossos objetivos, Deus, nós clamamos, ó Pai, restaura, Senhor amado, os Teus objetivos em nós. Nós clamamos, ó Pai, pelo nome de Jesus, Pai. Que Tu possa, Senhor amado, dar direção a cada um de nós, Pai. Que Tu possa, Senhor amado, restaurar, Senhor amado, as nossas forças, Pai. Que Tu possa, Senhor amado, no Teu amor, na Tua graça, Senhor amado, ó Deus amado, restaurar um nível, Senhor amado, de relacionamento, o nível, Senhor amado, de atenção, Pai. Ó Deus amado, que cada um de nós, ó Pai, se disponha, Senhor, ó Deus amado, a buscar a Tua presença, Pai. Ó Deus amado, a entrar, Senhor amado, nesse lugar, ó Deus amado, de erupção do Teu Espírito, ó Pai, esse lugar, ó Deus amado, de profusão da Tua vontade, de profusão da Tua verdade, ó Deus amado, nesse lugar, ó Deus amado, de transformação, ó Pai, nesse lugar, Deus amado, de santidade, Pai. Nós clamamos, ó Pai, toma cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, que Tu possa, Senhor amado, trazer consciência, Pai, da urgência, Senhor amado, da tomada de posição, Pai. Ó Deus, se alguém, ó Deus amado, ó Deus, de uma certa forma tirou a mão do arado, Pai, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, pega essa mão dessa pessoa, Pai, traga, Senhor amado, para colocar a mão dela no arado novamente, nem que seja em prantos, ó Deus. Ó Deus, quebra esse coração, ó Deus, que por algum motivo, ó Deus amado, se endureceu e essa pessoa tirou a mão, ó Deus, achou que não compensava, achou que não valia a pena. Senhor amado, traz essa pessoa de volta, Pai, pelo nome de Jesus, para o Teu propósito, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Move, Senhor amado, na vida dela, Senhor. Ó Deus, que essa palavra, Senhor amado, Tu abrange ela no coração do Teu filho, Pai. Ó Deus, em alguns casos nós clamamos, ó Pai, que ela venha com mais força, Pai. Que ela venha como um trovão, ó Pai, explodindo, ó Pai amado, toda a fortaleza, Pai. Mas acima de tudo, Deus, que a Tua palavra, Senhor amado, ela chegue, Deus amado, ó Deus, segundo a Tua vontade. É isso que eu te peço, Pai, pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus. Querido, você talvez esteja aí na sua casa e tenha se afastado. Talvez você tenha tomado algumas atitudes que quando você olha para você, você olha no espelho da alma, você consegue ver algumas letrinhas, tipo, você não merece mais, você é um traidor, você se afastou. Querido, eu queria te convidar a tirar o foco desse lugar. Olha para Deus, olha para o Senhor. Olha, sabe, Pedro, para o sacrifício na cruz. Olha para a vida de Pedro, que inclusive se decepcionou, se chateou, tomou decisões erradas. Mas o Senhor, Ele foi atrás de Pedro. E o Senhor faz algumas perguntas para ele. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. O Senhor, Ele nesse momento, Ele faz novamente essas perguntas para você. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Se tu ama, querido, volta para o rebanho. Ajuda, sabe, ajuda como ovelha, ajuda a pastorear o rebanho. É isso que Deus quer para você. Se você está afastado, aí onde você está, toma uma decisão e repete comigo: Senhor, foi eu que pequei. Senhor, foi eu que permiti que toda essa armadilha fosse constituída. Foi eu que fiz, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me aceita de volta. Sabe, o Senhor está te aceitando, está restaurando a tua vida, querido. Olha, domingo eu queria te convidar, vamos estar junto aqui na casa do Pai. Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de graça, de vida. Sabe, querido, nós vamos voltar a ter reuniões. E eu queria que você, sabe, em Deus, pudesse estar aqui conosco. A gente via Zap, a gente via Instagram, a gente vai se organizar para ver como nós vamos fazer o culto. Provavelmente nós teremos 2 cultos. Você vai colocar o seu
seu nome em um desses cultos. Eu te desafio, querido, desafio a provar, sabe, dessa restauração de Deus. Sabe, você que estava olhando para trás, estava olhando, larga de olhar para trás, começa a olhar para o autor e consumador da tua fé e do teu chamamento, que é isso que Ele quer para você. Sabe, eu queria declarar que Deus te abençoe, que Deus te guarde, sabe, que Deus verdadeiramente fale sobre você, sabe, te transforme numa mulher de Deus, transforme num homem de Deus, que o seu legado seja relevante. Sabe, esses dias, essa semana nós fomos num sepultamento muito difícil, um menino de 24 anos, né? E às vezes a gente não entende o porquê, mas era um menino que, na realidade, ele não tinha aspirações, as aspirações dele era fazer a vontade de Deus. E mesmo quando ele faleceu, sabe, a sua vida produziu efeito. Várias pessoas aceitaram Jesus, inclusive o pai e a mãe dele. Ou seja, querido, a tua vida precisa, sabe, ter um propósito. E Deus tem um propósito para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa seja uma semana tremenda e maravilhosa. Sexta-feira, graças a Deus, nós vamos estar reunidos no culto de oração. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo. Que haja graça, que haja vida na tua casa. Amém.